minha querida concurseira que está estudando Direito Constitucional. Hoje nós vamos dar sequência aqui ao estudo da Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. Tema super importante para a sua prova. Essa parte aqui da Teoria Geral, vamos lembrar lá, ela dispõe a respeito de questões relativas a todos os direitos fundamentais. Quais são os direitos fundamentais? Direitos e garantias individuais, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Então, a teoria geral, ela dispõe a respeito de todos esses direitos fundamentais, como eles funcionam, como eles se aplicam, quem são os titulares, e é isso que nós vamos continuar aqui na nossa aula de hoje. Então, o primeiro tópico aqui da parte da teoria geral é quem é o titular e quem é destinatário dos direitos fundamentais. A Constituição Federal vai dizer lá no caput do artigo 5º que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, assegurando-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes a inviolabilidade do direito à vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança nos seguintes termos. Então, o que o caput nos diz aqui? O caput está dizendo quais são os titulares dos direitos fundamentais. Só que olha o que a Constituição fala lá. Ela fala os brasileiros, e aqui qualquer tipo de brasileiro, seja ele nato ou naturalizado, e os estrangeiros, só que ela reforça lá, residentes. Isso é o que nos diz o caput lá do artigo 5º da Constituição Federal. Contudo, o STF ele tem estendido esses direitos aqui a outras pessoas que não apenas brasileiros e estrangeiros residentes. Por isso, o STF entende que são titulares também de direitos fundamentais aqueles estrangeiros, vamos colocar aqui, ó, os estrangeiros de passagem. Quem seriam os estrangeiros de passagem? Os turistas, né? Aquelas pessoas que estão transitando aqui em território nacional, mas que aqui não residem, eles também são titulares de direitos fundamentais. Lógico, né? Então veio o turista para cá e a gente pode matar, roubar, violar a integridade física, pode fazer o que quiser? Claro que não, eles também são detentores de direitos fundamentais. O STF também estende esses direitos aqui aos apátridas. Quem são os apátridas? Os apátridas são aqueles que não têm uma nacionalidade. Então, ainda que o indivíduo não tenha uma nacionalidade, ele vai ser titular, ele vai ser detentor de direitos fundamentais. Por quê? Porque ele é um ser humano. E os direitos fundamentais, eles nasceram originariamente para o ser humano, para as pessoas físicas. Essa, inclusive, é uma das características dos direitos fundamentais, que é a sua universalidade. Então, se a pessoa é um ser humano, mesmo que ela não tenha qualquer nacionalidade, ela vai ser titular aqui e destinatária de direitos fundamentais. Apesar dos direitos fundamentais eles terem uma vocação para a pessoa física, para o ser humano, o STF também tem estendido esses direitos para as pessoas jurídicas. Então, as pessoas jurídicas, elas também podem ser titulares e destinatárias de direitos fundamentais. Então, em que pese os direitos fundamentais serem inicialmente ou essencialmente voltados para a pessoa física, a pessoa jurídica também é detentora de direitos fundamentais. Inclusive, nós temos um núcleo de direitos fundamentais que é exclusivo de pessoas jurídicas. Qual é o núcleo de direitos fundamentais que é exclusivo de pessoas jurídicas? Nós temos aqui os partidos políticos. Os partidos políticos, lá do artigo 17 da Constituição Federal, eles são o quê? Partidos políticos são pessoas jurídicas, inclusive tem que ter registro civil para adquirir personalidade jurídica. Então eu posso dizer que existem direitos fundamentais exclusivos de pessoas jurídicas. Professora, existe ainda direito fundamental exclusivo de estrangeiro? Sim, existe direito fundamental exclusivo de estrangeiro. Qual direito fundamental é exclusivo de estrangeiro? Vamos colocar aqui, ó, a concessão de asilo político. O asilo político é um direito fundamental, é princípio também fundamental, mas é direito fundamental, tipicamente de estrangeiro. Então, o que eu quero que você grave aqui para a sua prova? Quem são os titulares e destinatários de direitos fundamentais? Quem a Constituição elencou? Brasileiros e estrangeiros residentes.
Contudo, o STF vem estendendo esses direitos a outras pessoas, estrangeiros de passagem, os apátridas e as pessoas jurídicas. Aí o que a gente observou? Que alguns direitos, inclusive, são exclusivos de pessoas jurídicas. Quais? Partidos políticos. E também temos direitos exercidos apenas por estrangeiros, como, por exemplo, a concessão lá de asilo político. Bem importante esse tópico aqui dos destinatários e titulares de direitos fundamentais. Ainda eu queria conversar com você a respeito das cláusulas pétreas e os direitos fundamentais. Isso porque o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal vai estabelecer quais são as cláusulas pétreas. E o que é cláusula pétrea mesmo? Cláusula pétrea é aquele núcleo temático da Constituição que não pode ser abolido. De acordo com o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição, é cláusula pétrea os direitos e garantias individuais. Mas, professora, então, na verdade, não é cláusula pétrea os direitos fundamentais? Esse é o problema. Os direitos fundamentais, eles são muito mais do que apenas direitos e garantias individuais. Direitos e garantias individuais é uma partezinha dos direitos fundamentais. É como se a gente dissesse que direitos fundamentais é um gênero do qual é a espécie direitos e garantias individuais. A Constituição falou apenas direitos e garantias individuais. Contudo, para as principais bancas, inclusive para o STF, todos os direitos fundamentais são cláusulas pétreas. Então, muito cuidado com questão de prova. Muitas vezes, a questão de prova pode trazer a literalidade do texto constitucional. Ela pode dizer assim, ó, de acordo com o texto constitucional, são cláusulas pétreas os direitos e garantias individuais. Certo ou errado? Tá certo, que de acordo com o texto constitucional, é cláusula pétrea aqui os direitos e as garantias individuais. Ou ela pode vir falando da seguinte forma, os direitos fundamentais são cláusulas pétreas. Tá certo também. Ela falou aqui dentro de um termo genérico. De fato, todos os direitos fundamentais são considerados como cláusulas pétreas. Tá? A jurisprudência ela é uníssona, ela é unânime nesse sentido, assim como as principais bancas. Muito bem, vamos seguir aqui. Direitos versus garantias. Aqui é bem legal. A Constituição Federal, ela estabeleceu direitos fundamentais. Mas ela não estabeleceu apenas direitos. Ela estabeleceu também garantias. Os direitos são aqueles bens da vida, tá? Os bens da vida que a Constituição quis preservar. Então, ela te dá, por exemplo, assim, ela te dá um direito que é a sua liberdade de locomoção. Mas, além de te dar o direito, ela já te dá uma garantia. O que é essa garantia? Caso esse teu direito seja violado, eu já tenho um mecanismo, um instrumento para garantir o exercício do seu direito. Então, ela te dá o direito, mas ela também te dá instrumentos necessários para você fazer valer o seu direito. Imagine que a Constituição só trouxesse direitos. E daí, se alguém violasse eles, não dá para fazer nada. Quer dizer, aí a Constituição acabaria ficando sem validade nenhuma, porque eu preciso dos direitos, mas eu também preciso das garantias. Então, os direitos são aqueles bens da vida que a Constituição protege, que a Constituição te assegura, e as garantias são os meios, os instrumentos para fazer valer os seus direitos. Quer um exemplo? Vamos dar um exemplo. A Constituição me assegura como direito a minha liberdade de locomoção. Locomoção. Não te dá esse direito? Sim. Ela me dá alguma garantia em relação a esse direito? Claro. Ela fala que se alguém restringir a sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, você tem uma garantia que é o habeas corpus, que são os remédios constitucionais. Ah, professora, então garantia são apenas os remédios constitucionais? Também não. Eu posso ter outras garantias que não apenas os remédios constitucionais. Te dou um exemplo. A Constituição, ela garante o seu direito à privacidade, à sua vida privada. Se alguém violar a sua privacidade ou a sua vida privada, a Constituição te assegura uma indenização pelo dano material ou moral decorrente dessa violação. Então, ela te dá o direito, que é o direito à sua intimidade, à sua vida privada. E ela fala, ó, se alguém violar, eu te dou uma garantia, um instrumento, um meio de você fazer valer o seu direito, que é uma indenização. Então, eu tenho os direitos, são aqueles bens assegurados, e eu tenho as garantias, que são instrumentos para viabilizar o exercício dos direitos. Ok até aqui?
Ok, vamos prosseguir ainda um pouquinho a respeito de garantia. Eu posso dizer também que as garantias são direitos. Cuidado com isso em prova. Nem todo direito é uma garantia, mas toda garantia é também um direito. Por isso eu posso falar que o habeas corpus é um direito meu, assim como também é uma garantia. Mas eu posso dizer que o direito à liberdade de locomoção é uma garantia? Não, ela é o quê? Um direito. Ah, então não vai confundir. Direito àquele bem, a garantia são os instrumentos. Mas essas garantias também são chamadas de direitos. Ok? Vamos seguir aqui. Força normativa dos tratados internacionais de direitos humanos. Aqui o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal, ele nos traz uma redação extremamente importante para a sua prova. Pensa comigo, os direitos humanos, o que são os direitos humanos? Direitos humanos são direitos fundamentais que estão previstos em documentos internacionais. Então, eu tenho direitos fundamentais que estão lá em tratados internacionais e que tratam de direitos fundamentais. Quando o Brasil assina um tratado internacional de direitos humanos, ele automaticamente já está valendo no Brasil? Claro que não. O que é preciso? É preciso que esse Tratado Internacional de Direitos Humanos seja incorporado no nosso ordenamento jurídico, ou seja, ele precisa ser aprovado aqui pelo nosso Poder Legislativo para ele ter validade interna. Aí você pode se perguntar, mas professor, se um tratado então for aprovado pelo Congresso Nacional, qual é a validade jurídica desse tratado? Ele vai valer como uma lei, ele vai valer como uma norma constitucional, ele vai valer como um decreto, como que ele vai valer? Como que funciona essa força normativa dos tratados internacionais de direitos humanos? E é isso que a gente vai ver aqui, ó. Vamos lembrar a pirâmide da hierarquia das normas. As normas possuem hierarquia? Com certeza. Existe uma hierarquia básica das normas dentro do nosso sistema jurídico. No topo, como a norma mais importante do nosso Estado, nós temos quem será? A diva, incrível, maravilhosa Constituição Federal. Abaixo da Constituição Federal, nós temos as normas infraconstitucionais. Quem são as normas infraconstitucionais? As leis, por exemplo. Não apenas, mas vamos deixar aqui bem simples. As leis, lei ordinária, lei complementar, são normas infraconstitucionais, porque estão abaixo da Constituição. Elas não podem violar o texto constitucional. Abaixo das normas infraconstitucionais, nós temos os atos regulamentares. Os decretos, por exemplo, que vão fazer o quê? Regulamentar as leis. Então veja que existe uma hierarquia. A Constituição no topo, as leis que podem regulamentar alguma coisa da Constituição, mas que não podem contrariar ela. E eu ainda tenho os atos regulamentares na base da pirâmide, que visam regulamentar as leis. Essa é a hierarquia. Quando um tratado internacional é aprovado no Brasil, aqui pelo nosso Congresso Nacional, com qual hierarquia ele vai ingressar dentro desse sistema jurídico? O artigo 5º, parágrafo 3º, vai dizer, se um tratado internacional de direitos humanos for aprovado, vamos anotar aqui, ó, nas duas casas do Congresso Nacional. Quais são as casas do Congresso Nacional? Câmara e Senado. Se ele for aprovado nas duas casas do Congresso Nacional, em 2 turnos de votação, o que significa isso? Ele é aprovado em uma casa em um turno. Espera-se um período e vota-se de novo. 2 turnos. Aí que vai para outra casa. Então, vota na Câmara, um turno. Aprovou? Passa para o segundo turno. Aprovou em 2 turnos? Aí que vai para o Senado. Então, aprovado nas duas casas do Congresso Nacional, Câmara e Senado. Em 2 turnos de votação. E ainda pelo quórum de 3/5, grava esse quórum aqui, ó. 3/5 dos membros, não dos presentes, dos membros, a Constituição Federal vai dizer que esses tratados internacionais de direitos humanos, eles serão equivalentes às emendas constitucionais. Opa! Então, se eu tenho um tratado internacional de direitos humanos,
aprovado nas duas casas do Congresso Nacional, em 2 turnos de votação, pelo quórum de 3/5, ele vai ingressar no nosso ordenamento jurídico com status de emenda constitucional. Olha essa pegadinha de prova. A SES veio dizendo assim, Tratado Internacional de Direitos Humanos, aprovado nas duas casas, 2 turnos, 3/5 dos membros, será equivalente às normas constitucionais originárias. Não é equivalente à norma constitucional originária. Norma constitucional originária é aquela que nasceu com a Constituição lá em 1988. A emenda constitucional é uma norma constitucional, mas é uma norma constitucional que veio depois. Então, ela não é uma norma constitucional originária. Então, esses tratados não são equivalentes às normas constitucionais originárias. Eles serão equivalentes às emendas constitucionais. Mas, professora, veja bem, e se esse tratado internacional de direitos humanos, ele não conseguir ser aprovado por esse quórum? Que status que ele vai ter? Ele vai ser equivalente a uma lei? Que status que ele vai ter? O STF, vislumbrando essa situação e para evitar que um tratado internacional que trate de direitos humanos tenha uma força normativa muito fraca, ele diz o seguinte, aqueles tratados internacionais de direitos humanos que não forem aprovados por esse quórum, mas que forem aprovados, eles terão status de norma supralegal. Eita, professora, o que é supralegal? Não estou vendo. Tem a Constituição, tem as leis, tem o regulamento. Cadê a norma supralegal? O que o STF fez foi criar uma nova hierarquia das normas aqui, ó. Ele criou alguma coisa entre o texto constitucional e as leis. E ele chamou isso de supralegal. Então pensa comigo, supralegal, acima da lei, mas não é norma constitucional. Então ele está abaixo da Constituição, mas ele está acima das leis. Concluindo, os tratados internacionais de direitos humanos, apenas de direitos humanos, que forem aprovados nas duas casas do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5, são equivalentes a quem? As emendas constitucionais. Mas tem que preencher tudo isso aqui. Ah, se for apenas aprovado no Congresso Nacional. Se for apenas aprovado, mas não por esse rito, por esse quórum, terá status de norma supralegal, de acordo com a interpretação do STF. Ah, professor, e se não for de direitos humanos? Só para tirar a sua curiosidade, se não for de direitos humanos, esses tratados terão status de lei ordinária. Ah, um tratado sobre comércio, relações econômicas, alguma coisa assim, vai ter status de lei ordinária. Essa é a força normativa dos tratados internacionais. Mas o que cai na sua prova, sem dúvida nenhuma, é a força normativa dos tratados internacionais de direitos humanos. Vamos seguir. Tribunal Penal Internacional. A Constituição Federal vai dizer ainda, o Brasil se submeterá à jurisdição de Tribunal Penal Internacional cuja criação tenha manifestado adesão. O que a Constituição está dizendo aqui? Ó? Que pode ser instituído, que o Brasil pode se submeter à chamada jurisdição do TPI. O que é o Tribunal Penal Internacional? Então o nome já está dizendo, é um tribunal de natureza penal. Ele é internacional, ele não fica no Brasil. Ele é criado para o julgamento de crimes, por isso ele tem natureza penal. Só que não é qualquer crime que o TPI julga. O TPI vai julgar aqueles crimes contra a humanidade. E ainda, o que é bem importante, o TPI não é órgão do Poder Judiciário. O TPI é um tribunal internacional que o Brasil agregou aqui como uma instância de jurisdição. Aí uma pergunta que dentro de direito constitucional poderia aparecer na sua prova. O TPI, ele viola a soberania nacional? A submissão de um brasileiro à jurisdição do Tribunal Penal Internacional viola a soberania nacional? Então, a primeira coisa que a gente tem que refletir, o que é soberania nacional? Soberania significa que é o Estado brasileiro quem dá a última palavra dentro do seu território. Então, se eu entender que o TPI também decide alguma coisa, poderia imaginar que o TPI ele estaria se sobrepondo à soberania nacional? E a sua resposta é não. O TPI não viola a soberania nacional. Por que ele não viola a soberania nacional? Porque há uma opção brasileira pela jurisdição do Tribunal Penal Internacional.
Quer ver? Eu dou um exemplo que você nunca mais esquece essa questão da soberania nacional e do Tribunal Penal Internacional. Quando você era criança, que você ia na casa da vizinha ou do amigo da sua mãe que tinha um menino ou outra criança que você brincava lá. Aí quando você chegava na casa dela, sua mãe olhava para a mãe e falava assim, olha fulana, se aprontar, pode bater. Né? Não sei se aconteceu na sua vida, mas na minha aconteceu várias vezes. Se aprontar, pode bater sem dó. Quando sua mãe fazia isso, de dizer, ó, se aprontar pode bater, o que ela estava dizendo? Ela estava delegando a competência, a jurisdição dela para a mãe do amiguinho. Se você aprontasse, ó, pode mandar o chinelo. Mas quando a sua mãe faz isso, ela abre mão da soberania dela? Ela abre mão de se pá, você vir aqui e tomar uns cascudos também em casa? Claro que não. Quando a sua mãe diz que a mãe do outro pode bater, ela está atribuindo jurisdição para ela. Ela também pode julgar, mas isso não significa que a sua mãe abriu mão da jurisdição dela. É a mesma história do TPI. O Brasil está dizendo, TPI, pode julgar, mas isso não significa que eu estou abrindo mão da minha soberania sobre esse indivíduo, ok? Então, o TPI, ó, um tribunal de natureza internacional com caráter penal e a sua submissão, a submissão do Estado brasileiro, não viola a soberania nacional. Vamos para um tema emocionante, que é a eficácia das normas constitucionais. Tema que o concurseiro chora, descabela, fica apavorado, eu não entendo isso, eu não entendo aquilo. Então, o que nós vamos fazer? Vamos explicar bem detalhado a eficácia das normas e no final eu dou um bizuzinho para você tentar memorizar isso aqui e acertar a questão em prova. Então, vamos lá. Primeiro ponto. A Constituição Federal, ela vai falar que as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Primeira coisa que você tem que gravar. A aplicação das normas constitucionais é imediata. Ah, professor, a aplicação das normas definidoras de direitos e garantias fundamentais é sempre imediata em relação à aplicação, que é isso que diz o artigo 5º, parágrafo 1º. Mas em relação à aplicabilidade, que está relacionada à ideia de eficácia, ou seja, a produção de efeitos, é aí que a gente tem que refletir. Em relação à aplicabilidade, à eficácia, a produção de efeitos, as normas constitucionais se dividem em normas de eficácia jurídica e normas de eficácia social. O que é eficácia jurídica? A eficácia jurídica é a capacidade de que todas as normas constitucionais possuem, que é a eficácia vinculante de uma norma constitucional. Então, por exemplo, eu tenho uma norma na Constituição, ainda que ela não produza, que nós vamos ver que são os efeitos sociais, essa norma já diz para as outras normas que elas não podem contrariar essa norma constitucional. A eficácia jurídica, portanto, também chamada de eficácia normativa, ela está relacionada à ideia de revogar toda e qualquer norma que for contrária a essa norma constitucional. Então, o que você tem que gravar? Todas as normas constitucionais, todas, têm eficácia jurídica, eficácia normativa. Essa eficácia jurídica, como que ela é? Ela é direta, ela é imediata e ela é vinculante. Então, eu tenho uma norma na Constituição, nasceu na Constituição, está na Constituição, automaticamente ela já está dizendo para todas as normas constitucionais, vocês não podem me contrariar. De que forma? Direta, imediata e vinculante. Se uma norma criada, uma outra lei, viola uma norma constitucional, o que vai acontecer com essa norma? Ela vai ser inconstitucional. Esse efeito da norma constitucional dizer você é inconstitucional porque você está me contrariando é o que nós chamamos de eficácia jurídica. Então, a eficácia jurídica, todas as normas constitucionais possuem, de forma direta, imediata e vinculante. Agora, a eficácia social, a aplicabilidade social, aí nem todas as normas têm. A aplicabilidade social, a eficácia social, diz respeito à produção de efeitos concretos da norma constitucional, na minha e na sua vida. Daí que a doutrina, quanto a esses efeitos aqui, ó, que nós chamamos de eficácia social, ela classifica as normas constitucionais em normas de eficácia plena, contida ou limitada. Quem adota essa classificação é o professor José
Afonso da Silva e a doutrina mais utilizada pelas bancas. Existem outras formas de classificar as normas constitucionais? Existe. Maria Helena Diniz classifica, o Michel Temer também classifica, olha que coisa. Eu tenho várias classificações por vários doutrinadores, mas a mais utilizada, e isso já foi cobrado em prova, é essa que classifica as normas constitucionais quanto à sua eficácia social em plena, contida e limitada. Então vamos ver como que funciona em relação à eficácia social, as normas de eficácia plena, contida ou limitada. Primeiro de tudo, o que é uma norma de eficácia plena? A norma de eficácia plena é aquela norma que está na Constituição e por si só ela já é autoaplicável. Ela já produz efeitos na minha e na tua vida, de forma direta, de forma imediata e de forma integral. Quer ver um exemplo? A Constituição Federal diz: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A Constituição está me dizendo assim, ó, ninguém pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Se estiver rolando uma treta, uma lesão ou ameaça a direito, ninguém pode excluir da apreciação do Poder Judiciário. Essa é uma norma de eficácia plena, de forma direta, imediata e integral. Está dizendo, ó, o Poder Judiciário é de livre acesso. Outro exemplo de norma de eficácia plena, o direito à igualdade. Quando a Constituição fala assim, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, o que ele está dizendo? Alô, mulherada, alô, macharada, todo mundo é igual. Ela se aplica a esse direito constitucional diretamente do seu texto, de forma direta, imediata e integral. Todo o seu conteúdo, não podendo esse conteúdo ser restringido. Ou seja, uma norma que não depende de regulamentação. Diferente um pouquinho da norma de eficácia plena, eu tenho a norma de eficácia contida. A norma de eficácia contida, ela também se aplica da própria Constituição, por isso ela é autoaplicável, de forma direta, imediata, mas ela pode não ser integral. Como assim? A norma de eficácia contida, ela permite que o legislador infraconstitucional, que uma lei venha e contenha o alcance desse direito constitucional. Quer um exemplo? Mais fácil de observar no exemplo. A Constituição nos diz lá, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Aí vem vírgula, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. O que a Constituição está me dizendo? Alô mundo, alô pessoas, alô Brasil. Todo mundo pode exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão. Só que se vier uma lei estabelecendo que essa profissão precisa cumprir requisitos assim, você vai ter que cumprir esses requisitos, tá? Então a Constituição está me dizendo, eu te dou o direito, mas pode vir uma lei estabelecendo outros requisitos, contendo o alcance dessa norma constitucional. Professor, e se não existir essa lei? Bom, se não existir essa lei, você é livre para exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão. Ou seja, não existe nenhuma restrição ao exercício do seu direito. Mas se vier a lei? Se vier a lei, eu vou ter que me submeter à vontade da lei. Então, a norma de eficácia contida, ela autoriza o legislador infraconstitucional a restringir o alcance da norma. Vou exemplificar essa questão do trabalho. Sou advogado. Quando eu me formo em direito, eu já posso exercer advocacia? Não. Por que não? Porque existe uma lei que está dizendo que depois que eu passar por 5 anos na faculdade de Direito, alguns ficam até 8, mas a regra é 5, né? Fica lá 5 anos, eu tenho que sair, eu tenho que fazer o exame da OAB. Se eu não passo no exame da OAB, eu não posso exercer advocacia. A lei me diz isso, não diz? Diz. Eu não tenho que cumprir a lei? Tem. Mas por que eu tenho que cumprir a lei? Porque a norma constitucional autorizou a lei a restringir o alcance da liberdade dada pela Constituição. Agora vamos imaginar que não existisse essa lei estabelecendo esses requisitos. Quem poderia exercer advocacia? Todo mundo, quem quisesse. Porque a regra é da liberdade. Então, como é que você tem que pensar a norma de eficácia contida? A norma de eficácia contida, ela está lá na Constituição, você pode exercê-la diretamente. Só que cuidado, pode ser que exista uma lei que contém o alcance dessa norma constitucional. Então, por isso, ela se diferencia da norma de eficácia plena, porque ela autoriza a norma infraconstitucional a restringir o seu alcance, enquanto a norma de eficácia plena não autoriza a restrição do seu alcance. E a limitada? A limitada é diferentona. A limitada, ela não é autoaplicável. Ela não se aplica, portanto, de forma direta, e sim
direta. Não é de forma imediata, e sim mediata. E não é de forma integral ou não integral, ela é diferida. O que é isso? A norma de eficácia limitada, ela está lá na Constituição, só que ela não produz, naquele momento em que ela foi criada, os seus efeitos sociais. Para ela produzir os seus efeitos sociais, ela depende de uma outra norma, que não necessariamente tem que ser uma lei, pode ser uma política pública, pode ser um ato administrativo, mas ela precisa de uma outra norma para que ela possa alcançar plenamente os seus efeitos. Professora, me dá um exemplo. Dou vários. Primeiro, a Constituição diz lá, o Estado deverá estabelecer a proteção do consumidor na forma da lei. O que ele está me dizendo? Está me dizendo assim, a Constituição, Estado, você tem que se preocupar com o consumidor, viu? Então, significa que você vai ter que criar uma lei que vai estabelecer como que o consumidor vai ser protegido. A Constituição, só com aquilo que está lá na Constituição, você consegue exercer os seus direitos de defesa do consumidor? Você consegue ir lá trocar um produto? Você consegue ir lá reclamar, fazer uma reclamação, só com aquilo que está escrito na Constituição? Não. Porque a Constituição está dizendo, o Estado deverá promover a defesa do consumidor na forma da lei. Então, na verdade, o seu direito constitucional, ele só pode ser exercido, a proteção do consumidor, quando vier uma lei dispondo como que vai acontecer essas relações de consumo. Sem essa lei, você fica travadinho. Essa norma constitucional não produz efeitos sociais. Essa é a principal característica da norma de eficácia limitada. Ela está na Constituição, ela produz eficácia jurídica, mas ela não produz efeitos sociais, porque eu não consigo exercer aquele direito constitucional diretamente da Constituição. Eu dependo de outra norma para exercer esse direito constitucional. Outro exemplo. A Constituição assegura a proteção do mercado de trabalho da mulher. Aí ela diz lá, mediante incentivos específicos na forma da lei. O que a Constituição está me dizendo? Está dizendo, alô mulherada, o Estado vai promover a defesa do seu mercado de trabalho, porque a gente sabe que é zoado o seu mercado de trabalho. Mas como que eu vou poder exercer esse direito? Através de incentivos específicos. Quais? O que estiver lá na lei. Aí eu pergunto, só com aquilo que está na Constituição, eu consigo ter proteção do mercado de trabalho enquanto mulher? Claro que não. Eu vou ter que esperar que uma lei seja criada para me dizer quais serão os mecanismos e tudo mais para que eu possa exercer esse direito de proteção no mercado de trabalho. Eu não posso, por exemplo, chegar lá para o meu chefe que quer me demitir e falar assim, não, você não pode me demitir, porque a Constituição assegura a proteção no mercado de trabalho para a mulher. Não posso. Por quê? Porque essa é uma norma de eficácia limitada. Ela não é aplicada da própria Constituição. Ela estabelece um comando para o Estado para que uma outra norma, em um outro momento, regulamente aquele direito constitucional, para que então esse direito constitucional possa ser exercido. E o exemplo clássico de norma de eficácia limitada? Direito de greve dos servidores públicos. A Constituição Federal assegura o direito de greve aos servidores públicos? Sim, assegura. Lá no artigo 37 da Constituição. Ela diz que é assegurado o direito de greve aos servidores públicos. Só que ela fala, na forma da lei. O que ela está querendo dizer com isso? Ela está dizendo, alô, servidores públicos, vocês vão poder fazer greve. Só que para vocês fazerem greve, tem que vir a lei dizendo como que vocês vão exercer esse seu direito de greve. Sem essa lei, você não consegue exercer o seu direito constitucional. Portanto, esse é outro exemplo de uma norma de eficácia limitada. As normas de eficácia limitada, elas podem ser divididas ainda em dois grupos. Norma de eficácia limitada de princípios institutivos, que determina a criação de entes e órgãos, como, por exemplo, a norma constitucional, que determina ou permite a criação de territórios. A Constituição Federal vai dizer que é possível a criação de territórios federais. Ela vai dizer que tem que ter lei complementar, que vai ter que ter plebiscito. Ela estabelece vários requisitos para a criação desses territórios. Então, quando a Constituição diz que é possível a criação desses territórios, ela fala na forma da lei complementar. Ou seja, ela está dizendo que uma lei vai ter que vir e criar esses territórios. Se eu não consigo exercer o direito da própria Constituição, os territórios não foram criados diretamente da Constituição, é porque é uma norma de eficácia limitada. Mas nesse caso, ela cria um instituto, um ente aqui, que é, portanto, um exemplo de norma de eficácia limitada de princípios institutivos. Eu ainda tenho as normas de eficácia limitada de caráter programático. As normas programáticas são exemplos de normas de eficácia
limitada. E ela estabelece verdadeiros comandos ao Estado para que o Estado possa criar coisas, programas, políticas públicas para atender aquele comando constitucional. Então, por exemplo, a Constituição assegura o direito à educação. Legal, segura o direito à educação. Mas e aí, como é que vai ser esse direito à educação? Com que idade tem que entrar na escola? Quais são as séries? Como é que vai ser as disciplinas? Quem que vai dizer isso aí? Eu preciso de uma lei para poder me assegurar o exercício desse direito constitucional. Então, o que a Constituição assegura quando ela diz é assegurado, por exemplo, o direito à educação na forma da lei? Ela está dizendo, alô, lei, você vai ter que regulamentar esse direito constitucional para estabelecer esse direito. Por isso, a norma programática estabelece um programa, um comando ao Estado para que ele crie aqui esse direito, para que esse direito possa efetivamente ser exercido. Então, o que eu preciso que você grave? Todas as normas constitucionais têm aplicação imediata. Todos os direitos fundamentais. Os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Quanto à aplicabilidade e eficácia, elas podem ter eficácia jurídica ou social. Todas as normas constitucionais têm eficácia social. Por isso é errado dizer que as normas não têm eficácia. Todas têm eficácia jurídica, mas nem todas as normas constitucionais vão ter eficácia social. E daí, quanto à eficácia social, as normas classificam-se em plenas, contidas ou limitadas. Vamos encerrar rapidinho essa questão da eficácia. Em relação à eficácia, podemos ainda destacar a chamada eficácia vertical e eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Muito difícil isso aqui, preste muita atenção. Brincadeira, não é difícil. Os direitos fundamentais, eles se aplicam, em regra, em uma relação entre o Estado e os particulares. Quando nós falamos na aplicação dos direitos fundamentais, nessa relação entre Estado e particulares, nós falamos em uma aplicação, em uma eficácia dos direitos fundamentais vertical. Então, na relação entre Estado e particulares, nós falamos em eficácia vertical, que eu tenho o Estado e o particular. Agora, eu também posso falar em eficácia dos direitos fundamentais na relação entre particulares? Claro que eu posso. Eu posso falar na aplicação de direitos fundamentais entre dois indivíduos. Quando nós falamos na eficácia dos direitos fundamentais entre particulares, olha que coisa incrível, nós chamamos isso de eficácia horizontal. Então, olha só, eficácia vertical é a aplicação, a eficácia dos direitos fundamentais entre o Estado e o particular. Lembrando que o Estado, ele é titular de direitos fundamentais também, e muitas vezes ele é destinatário de direitos fundamentais, assim como os particulares, que são titulares e também destinatários. Estado vertical, entre particulares, horizontal. Molezinha? Muito fácil, muito fácil. Por isso, vamos fazer alguns exercícios aqui para você fixar esse conteúdo. Seguindo lá. Primeira questão. Os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Razão porque nenhum dos direitos individuais elencados na Constituição necessita de lei para se tornar plenamente exequível. Olha só, até a primeira vírgula, a questão está correta. Os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Agora eu pergunto para você, nenhum dos direitos fundamentais vai precisar de uma outra norma para ser exequível, ou seja, para produzir os seus efeitos? Aí está errado, porque nós sabemos que as normas de eficácia limitada, elas dependem de outra norma para produzir os seus efeitos, porque elas não se auto-aplicam da Constituição Federal, por isso é errada. Segunda, tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, para que sejam equivalentes às emendas constitucionais, deverão ser aprovados em cada casa do Congresso Nacional, por maioria absoluta de votos, em 2 turnos de discussão e votação? O que está errado? Maioria absoluta de votos. A gente viu para ser equivalente às emendas, 2 turnos de votação, 3/5 dos votos respectivos membros, aprovados nas 2 casas do Congresso. Então, ali está errado, que diz maioria absoluta, e o quórum de 3/5. Os direitos e garantias individuais não são assegurados às pessoas jurídicas, uma vez que elas possuem dimensão coletiva. Nada a ver, né? Os direitos e garantias fundamentais, eles são assegurados sim às pessoas jurídicas, como a gente viu, e a pessoa jurídica tem nada a ver com dimensão coletiva. Né? Então não existe a pessoa jurídica está relacionada à ideia de dimensão coletiva, nada disso. Por fim,
O respeito aos direitos fundamentais deve subordinar tanto o Estado quanto os particulares, igualmente titulares e destinatários desses direitos. Perfeita essa questão. Por quê? Porque tanto o Estado quanto os particulares, eles são titulares e destinatários de direitos fundamentais, como a gente pôde ver ali dentro da própria eficácia vertical e horizontal dos direitos fundamentais. Ok? Era isso que tínhamos para a nossa aula de hoje. Até a próxima!